Normalmente eu começo lendo uma palavra, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Essa condição de planos. A gente está vivendo um momento aqui na igreja, particular da igreja, onde a gente tem feito muitos planos para crescimento da igreja, planos para crescimento, de ver crescimento individual na vida das pessoas. E por ser início de ano, a gente tem visto aí pessoas fazendo muitos planos. Quem que fez plano de fazer um curso esse ano? Talvez aquele curso de inglês, um curso de corte e costura, um curso de cabeleireiro, um curso de solda. Falei de corte e costura, o Edinho riu. Eu sei porque eu acho que ele riu para você. Tem gente querendo fazer faculdade. Faculdade é um sonho de muita gente. Tem gente querendo casar. Está querendo casar, minha irmã. São planos que tem gente que está querendo emagrecer, como eu. Aliás, é um plano da minha vida. Tem gente querendo emagrecer. Tem gente que está pedindo a Deus esse ano para ser tratado de uma enfermidade. Tem muitos planos, muitas metas. Tem gente que quer reformar a casa, que quer construir um cômodo novo. Está chegando aí um membro novo da família, ou mesmo querendo aumentar. A gente tem muitos planos. E nessa vida, nesse planejar para a vida, e aí onde entra a questão da igreja, e perceba você que Deus tem chamado a atenção da igreja para frustrações que acontecem. Vocês vão lembrar, eu tenho falado aqui recorrentemente sobre a gente não decolar para Deus, a gente não decolar na vida espiritual, a gente não decolar para o Senhor, e recorrentemente o Espírito Santo tem chamado a atenção para as coisas que tem minado na vida da igreja, essa nossa capacidade de vencer esses problemas, de vencer ou de seguir nos projetos de Deus para a gente, de seguir nos projetos que a gente fez para o Senhor e vencer de uma vez por todas essa rusga, essa mancha de não crescer para Deus. Tem uma frase que eu ouvi, acho que foi a Vânia que falou, ou eu li em algum lugar, que disse: uma meta sem um plano não passa de um sonho. A gente tem metas para Deus. Quem tem metas para Deus aqui? Metas para Deus. Sem um plano, sem planejar, isso não passa de um sonho. E se a gente não for gente organizada, a gente estudando administração, tem alguns aqui que fazem essa mesma cadeira, você entende finanças também, contabilidade, está o Marcelo aí, que a gente precisa planejar coisas. A gente faz planos. Quem trabalha com finanças faz orçamento. Quem trabalha com contabilidade faz também seus budgets, todas essas ferramentas que te ajudam a seguir nesse plano. Você cria um plano, você estuda um plano, você se programa nesse plano e você segue o plano. Se a gente não segue o plano, se a gente com essas boas ideias, nós falamos do curso que a gente quer fazer, da faculdade, do casamento, de emagrecer, eu preciso de um plano para isso. Eu preciso seguir esse plano para que essa meta aconteça e não seja só um sonho. Porque quando a gente cria esses desejos no coração, ou se eles são humanos, se eles vêm do seu próprio coração, ou se eles são planos de Deus para você, se o Espírito Santo, como hoje eu acredito que vai fazer, ele colocar no seu coração um sonho novo, uma disposição nova, e você se animar com isso, se alegrar com isso, mas não trilhar o plano para você, em algum momento esse grande plano, essa boa ideia vai se transformar numa frustração imensa. Ela vai se transformar num plano engavetado. Quem aqui já teve um projeto de abrir uma empresa, de um casamento, de alguma coisa assim, de uma reforma, de comprar uma casa e não pôde fazer e teve que engavetar o plano? Quem? Como é que vocês se sentiram engavetando os seus planos? Frustrados, né? Frustrado. Se você contou para alguém, a primeira coisa que você tem é vergonha. Não é isso? Você fica frustrado, você tem vergonha, você se sente um fracassado, você começa a ter medo, você começa a ficar apático. Para chegar onde eu quero, eu preciso de um plano. Para chegar onde eu quero na minha vida nessa terra, eu preciso de um plano. Para chegar onde o Espírito Santo está colocando no seu coração nessa noite, você precisa de um plano. Eu falei para você que o plano é aquilo que a gente pega escrito e vai seguindo, não é isso? O plano da vida do cristão está aqui, chama Bíblia. Ela ensina o que você tem que fazer, como você segue, o que você precisa se preocupar, aonde você pode relaxar,
do início até o final. Esse é o plano da vida do cristão. Eu e você temos que seguir os planos. Quando a gente não segue esses planos, a gente se frustra. Eu vou passar para vocês, e tem que ser rápido, alguns exemplos de planos na Bíblia. Vocês conhecem lá em Mateus 9, não precisa abrir não, depois eu deixo essas referências para vocês. Mateus capítulo 9, versículo 20 ou 21, fala de uma pessoa que tinha um problema e ela tinha um plano. Era uma mulher que a gente cantou aqui, se eu apenas te tocar, faz parte, vem da inspiração dessa história. Uma mulher de fluxo, ela tinha uma hemorragia muito grande e ela já tinha gasto muita grana com aquele negócio. Aliás, ela tinha gasto toda a grana dela para se curar e não tinha curado, e ela entendeu que Jesus ia passar ali, que Jesus era poder, e que ela se ela só tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. Quem conhece essa história? Ela sabia que ela precisava tocar esse Deus. Ela tinha uma meta. A meta era ser curada, mas ela precisou de um plano, de uma estratégia para chegar no final, para tocar o Jesus que ela precisava. Então ela se preparou. Imagino ela assim, fraca, combalida, porque estava com essa hemorragia há muito tempo, não era uma pessoa forte. Ela, às vezes, talvez seja o seu plano de comprar uma casa, talvez seja o seu plano de montar uma empresa. Você não tem condições, está fraco, está combalido, mas ela fez um plano, e o plano dela foi se esgueirar no meio daquela multidão e tocar em Jesus. Ela foi vitoriosa porque ela seguiu o plano até o final. Ela ensina para mim e para você o seguinte: que eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar a Cristo, eu tenho que ser curada. Uma outra mulher, e as mulheres são sempre bons exemplos, é uma mulher cananeia. Essa cananeia, como é que eu escrevi aqui? Ciro-fenícia. Esse povo, ela não era do povo de Deus. Essa história está registrada lá no livro de Mateus também, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Essa mulher não era povo de Deus, e ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Qual era a meta dessa mulher? Ela precisava que a filha dela fosse liberta. Ela precisava que a filha dela fosse curada. Ela precisava que a filha dela fosse livre daquele demônio. Quem poderia fazer isso? Ela entendeu: Jesus. Mas Jesus veio para o povo dele. Jesus era para o povo hebreu, era para o povo judeu. Ele era para o povo dele. E ele essa mulher se aproxima de Jesus e começa a falar: Jesus, Jesus. E até os discípulos em algum momento querem afastá-la de Jesus, mas ela clama e para perto de Jesus e começa a conversar com ele e pede para que a filha dela seja liberta. Ela clama a esse Jesus Cristo para que a filha dela seja livre. E Jesus, já sabendo de tudo grande, ele fala assim: bom, não é justo, não é certo eu tirar da boca dos filhos, que era o povo dele, o povo judeu, e dar para os cachorrinhos. O povo judeu chamava esses ciro-fenícios de cachorros, mas Jesus foi amoroso com ela e ainda chamou de cachorrinho. Não é justo eu fazer isso. Eu vou tirar aqui poder para libertar o meu povo, tirar poder de mim para libertar você, cachorrinho. E a mulher, pelo quebrantamento, pela sabedoria da mulher, mulheres sábias, digam amém. Oh, glória! Pela sabedoria da mulher, ela arrasou com Jesus. E ela diz o seguinte: mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela diz isso com o coração quebrantado. Ela diz isso sabendo que Jesus era Senhor dos senhores. E esse foi o plano dessa mulher. Ela precisava que a filha fosse curada. Ela precisava da libertação dessa menina, e sabia que a libertação só poderia acontecer por intermédio daquele Jesus Cristo. E ela traçou um plano. Eu vou clamar a esse homem, e eu vou enfrentar as pessoas que estão dizendo que eu não posso clamar, e eu vou lutar com as pessoas que estão dizendo que eu não posso clamar, e ainda que Jesus diga para mim que não vai fazer, eu vou arrazoar com ele, eu vou mostrar os meus motivos, e eu vou mudar o que Jesus está pensando, porque eu preciso que isso aconteça. Ela ensina para mim e para você: quebrante-se, mostre a Deus a sua necessidade, seja ousado em falar com o Senhor. Você não determina nada para Deus, mas arrasou com ele, mostra para ele os seus motivos. Ezequias conseguiu 15 anos a mais de vida porque fez isso. Tantas vezes, tantos homens chegaram para Deus: Deus, eu estou mostrando aqui, está Moisés conseguiu mais tempo, conseguiu a libertação do povo, quer ser arrasado por Deus, porque Deus estava aborrecido, porque aquele povo tinha um coração duro para ele. E Moisés entrou na frente, se colocou na brecha. Tantas pessoas já fizeram isso. Se você entender que você precisa de uma meta,
e que a sua meta precisa de um plano, de organização, você vai entender, você vai receber no final nada relacionado a essa frustração. Porque a gente falou, quem não consegue seguir um plano, quem não consegue chegar ao final do que decidiu, se frustra. Um outro exemplo, a Bíblia fala no livro de Lucas de uma viúva persistente. Quem conhece essa história? Tinha um juiz, e esse juiz ele não tinha temor de Deus, e ele também não respeitava as pessoas, e essa mulher tinha uma causa para ser julgada. E esse juiz estava nem aí para ela. Aliás, ele não estava aí para ninguém. Essa história é boa de ser lida. Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Ela precisava da causa julgada. Quem é que poderia julgar? Aquele homem. Ela podia desistir. Ele não julga, ele não faz. Eu já pedi uma vez, já pedi 2 vezes, já pedi 3, ele não faz. O que eu vou fazer lá? Eu já acordei cedo, já bati na porta dele e ele não foi. Eu já clamei, já parei talvez a esposa dele no mercado, já falei com ela, já entrei na frente do carro dele na rua, já mandei zap para ele e ele nada. Ela podia ter dito isso, mas ela ficou insistindo. E diz a palavra o seguinte, que sem esmorecer, ela conseguiu mudar o pensamento daquele juiz, só porque o juiz falou assim: eu não quero mais essa mulher no meu pé, eu não quero mais essa mulher me cobrando isso, eu não quero mais essa mulher desse jeito. Ela tinha uma necessidade. Ela seguiu esse plano de eu não paro de clamar enquanto não for atendida. Eu não paro de buscar enquanto não for atendida. Você entende? Ela está ensinando para mim e para você. Continua orando, meu irmão. Você não recebeu ainda o que você está precisando? E você sente que isso não é nada contra a vontade de Deus, não é nada que atrapalhe o mover do Senhor na sua vida? Continua orando. Continua clamando. Jesus mesmo ensina sobre isso. Eu vou te dar um outro exemplo. Essas 3 mulheres a gente viu, e você viu, eu nem tinha prestado atenção nisso, mas são exemplos femininos de persistência, de quebrantamento. São exemplos femininos de sabedoria. Veja bem, eu vou te dar um exemplo agora de um homem. Eu sempre falo dele aqui, é aquele jovem rico. O Bruno ouve um monte disso, vai comigo no carro, ouve toda hora desse negócio, desse jovem rico, porque eu fico muito triste de saber da vida desse jovem rico. Eu não sei se vocês conhecem a história. Quem conhece a história do jovem rico? Ele vem animadaço. Ele pelo que fala, tem algumas traduções que ele é um príncipe, mas o fato é que ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei de Moisés, e ele diz que ele praticava a lei de Moisés. Ele chega para Jesus e fala: mestre, o que eu faço para ter direito ao reino dos céus? Você veja o seguinte, que até Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, todas as vitórias do homem, todas as vitórias relacionadas nessa palavra, elas tinham relação com a terra. Era para ter vitória sobre outros povos, era para conseguir uma terra, para abrir um poço, era para ter comida, era para ter mais filhos. Você percebe que isso tudo é para a terra. A partir de Jesus, e aí com a palavra de Jesus, que o meu reino não é desse mundo, a gente começa a entender no Novo Testamento, no estudo do Novo Testamento, que toda a prosperidade, que tudo de bom, que tudo que Jesus veio trazer, não se relaciona especificamente com essa terra. Esse jovem, ele dá esse sentido. Você viu que todos os outros exemplos eram para questões relacionadas com a terra, tá certo? Uma precisava julgar uma causa, a outra precisava ser liberta de demônios, coisas relacionadas com a terra. Esse jovem, ele fala de uma coisa: eu quero o reino dos céus. Até porque ele já estava rico também na terra, acho que ele estava de boa por aqui, mas ele estava pensando em algo melhor, maior. Ele veio alegre para falar com esse Jesus Cristo. O plano, a meta dele era estar no reino dos céus. E aí Jesus fala para ele o seguinte: não, você segue os mandamentos aqui e tal. Não, mas isso eu já sigo, isso eu já sou, eu já conheço bem. O projeto de vida dele já contemplava obedecer essa palavra, mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia o que ele precisava. Jesus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que eu e você precisamos para que as nossas metas, para que os nossos planos, eles ocorram, cheguem ao final em bom termo. Jesus sabe, vai tratar comigo e com você. Muitas vezes você não consegue o que quer, está passando por um problema ainda, está passando por uma questão, porque o seu coração precisa ser tratado, porque você precisa entender
que para que aquilo aconteça, o seu coração tem que ser liberto. Às vezes a gente está se prendendo em coisas dessa vida, coisas dessa terra, clamando a Deus, pedindo, e Ele não faz, porque o coração da gente ainda precisa de mudança. Ele conhecia o coração desse jovem. Ele diz para os jovens assim: faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem comigo. O cara conseguiu de Jesus Cristo o que ele queria. Ele conseguiu parar Jesus Cristo, ele conseguiu a atenção de Jesus Cristo, e ele conseguiu a receita, o plano para chegar na meta que ele queria, que era o reino dos céus. Quem é que pagaria todo o dinheiro que tem no bolso pelo reino dos céus? Você pagaria? Sabe por quê? Porque o seu coração não está nessa terra. O motivo daquele gasofilácio estar aqui é para ensinar para mim e para você que o nosso coração não é dessa terra. Esse é só um dos motivos para aquilo acontecer. Então, você pagaria hoje todo o dinheiro que você tem, que você vai ganhar para estar no reino dos céus, porque você sabe o valor disso. Aquele jovem também sabia, mas ele amou mais a riqueza, ele amou mais os bens, e ele não foi para o céu. E diz a palavra o seguinte, que ele sai triste daquele encontro. Ele sai aborrecido daquele encontro. Você imagina que a gente não ouve mais falar desse jovem na Bíblia. A gente não ouve mais falar da história desse jovem. Eu tenho para mim que esse jovem se perdeu. Eu tenho para mim que ele não conseguiu o céu do Senhor, ele se perdeu no inferno. Eu tenho para mim que isso é verdade. Eu espero em Deus que não. Mas ele teve a oportunidade de escolher naquela hora, seguir o termo, seguir o plano, e ele disse não para o plano. 4 projetos que a gente falou, 3 vitórias e uma derrota. E eu escrevi aqui, nesse caso foi uma derrota eterna. O Espírito Santo te fez vir até esse lugar hoje, porque Ele tem plano na tua vida. Sabe por que você colocou sua roupa hoje? Sabe por que a dona Olívia, a Camila, a Rafa, que não são daqui, vieram aqui hoje? Porque o Espírito Santo trouxe vocês. Você pode até achar que foi o convite de alguém, mas quantas vezes te convidaram para lugares como esse e você não foi? Quantas vezes você mesmo, cristão, crente da igreja, não chegou até a igreja porque estou cansado hoje, não estou legal, mas hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer para você, para confirmar no teu coração que Ele tem um plano na tua vida. Jeremias capítulo 24, versículo 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é para te alegrar. Mas entender um negócio desse, que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tem plano para a tua vida, e os planos dele são de prosperidade, são para dar fim, um bom termo a tudo que você vive, e você não saltar e bater a cabeça no teto, é porque você não entendeu que o plano do Senhor é bom para você. Você tinha que dar glória a Deus muito alto, porque se esse Deus que me ama, tem plano na minha vida, está me chamando a um lugar como esse, para me dizer, o mundo vai está falido, ele é para acabar, o mundo não, mas Ele trouxe você aqui para dizer isso. Eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um plano na tua vida. Feche os seus olhos e pensa, ouve a voz do Senhor falando: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um plano na tua vida, e o meu plano é para te dar um bom fim, e o meu plano não é para causar dano, e o meu plano para você é de esperança, e o meu plano é te fazer prosperar, e a prosperidade, como eu te disse, não é para essa terra, é a prosperidade da tua alma. Se você se alegra com isso, dá glória ao nome do Senhor, porque isso deve ser motivo para eu e você nos alegrarmos. A gente está querendo motivo para Deus, pastor, tem que ser motivo para alegrar. Todo mundo está querendo fazer o teu plano falir, irmão. Satanás quer fazer o teu plano falir. Talvez sua esposa não acredite no seu plano, talvez seu marido não acredite no seu plano, talvez nem você mesmo acredite num plano de salvação, de remissão, de novidade de vida, nem você, mas o Senhor da tua vida, que trouxe você hoje aqui, está te segurando pela mão, te alegrando, dizendo: sou eu que faço essa meta acontecer, vem comigo, segue o meu plano que isso vai acontecer. Eu falei para você, estou repetindo, no Novo Testamento, no Velho Testamento, tudo se relacionava com a terra, era com futuro, prosperidade na vida, as famílias aumentando, posses de terra, vitória nas guerras. Mas nesse Novo Testamento o Senhor diz o seguinte, lá em João capítulo 18, versículo 36: o meu reino não é desse mundo.
Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Por não conhecer o plano de Deus, o plano de Jesus Cristo para a minha vida e a tua vida, a gente está lutando por essa terra, a gente está lutando por coisas dessa terra, e está se frustrando muitas vezes, porque o Senhor está querendo que você olhe para Ele, e muitas coisas que você poderia ter nessa terra, Ele está dizendo: eu não vou te dar ainda não, porque se eu te der isso aqui, você me larga, você me abandona e se perde pela eternidade. Tem coisas, se você continuar pedindo para essa terra, então é bem provável que Ele te diga: não, eu não vou dar, porque eu quero você para a eternidade. O meu plano, o plano de Deus para você, o plano de Deus para a tua família, o plano de Deus para a tua vida, não é você viver 100 anos aqui regalado, não. A gente viu aí na quarta-feira, o Marcelo trouxe a imagem lá do Lázaro, do rico. Lá, o rico viveu muito bem nessa terra. Lázaro era um pobre, um mendigo, com feridas pelo corpo, mas a salvação veio para Lázaro e a eternidade de sofrimento veio para o rico. Jesus está dizendo para você: o meu reino não é dessa terra. As igrejas, muitas igrejas do Senhor têm falhado em pregar para a prosperidade para essa terra, planos de prosperidade para essa vida, e as vidas que seriam para o Senhor, em separação para a glória dEle, em santificação para a glória dEle, estão tão ligadas nesse mundo aqui, que só está dando confusão em casa, está dando confusão na igreja, está dando confusão no mundo, que eu tenho que lutar tanto por essa droga de vida daqui, que eu esqueço a vida de lá, que é eterna. Tem um plano de Deus para a sua vida, e o plano de Deus não vai ser frustrado. Tem um plano de Deus para a gente, que se a gente seguir, se a gente se esforçar. Aquele jovem, o jovem rico, ele teve um plano, e ele deu as costas para o plano. A coisa mais linda da personalidade de Deus, e a coisa mais perigosa para o ser humano, chama-se livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus fala o seguinte: Deus não luta contra a natureza dele, e a natureza de Deus é verdade. Ele é verdade e ele não luta contra a própria palavra dele. As pessoas têm a oportunidade de escolher. Por que nascem pessoas más? Por que Deus não separa só pessoas boas? Porque senão ele não seria justo. Ele fala que ele dá livre-arbítrio, mas se ele só traz pessoas boas, todas as pessoas vão fazer o bem e vão escolher a ele. Onde está a liberdade disso? Porque ele quer que eu e você, que nós escolhamos por ele, que a gente escolha. Deuteronômio fala sobre isso. Eis aí, coloco diante de vocês dois caminhos, um de morte e um de vida, um mau e um bom. Escolhe o bom. Deus está colocando na minha vida e na tua vida hoje, diante de mim e de você, dois caminhos. Na nossa vida a gente está tendo a oportunidade, e eu louvo a Deus por isso, de verdade. Hoje eu estava falando sobre isso com a Vânia no carro. A gente, quando ouve o profeta, lê o profeta dizer assim: meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. O profeta está reclamando da liderança da igreja, está reclamando porque os líderes não estavam explicando a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus porque nesse lugar se fala a palavra de Deus, e você tem a oportunidade de obedecer ou não. A gente luta, a gente chora, a gente ora por você, a gente clama e chama você para você se arrepender, para você voltar para buscar a Deus. Mas se isso vai ter eco, se você vai atender a esse chamado, é opção sua. Nós por enquanto estamos chamando, e Marcelo falou na quarta-feira, e é uma coisa real, nós estamos na era dessa graça. Nós estamos vivendo essa graça. E você tem a oportunidade hoje de ver esse plano do Senhor acontecer. Eu escrevi aqui: vivemos dias em que o Espírito Santo está impulsionando a igreja a um grande projeto espiritual. Eu não sei se você consegue entender isso. Nós estávamos orando por coisas aqui, sobre família. Nós estamos orando para a liberdade do bairro. Você entende? Mas isso é para a terra. Não. Nós estamos orando por famílias, para que famílias aceitem Jesus Cristo, para que famílias sejam restauradas, para que famílias sejam cheias do Espírito Santo e encontrem o céu do Senhor. Nós estamos orando por um bairro, não porque a gente quer aqui que isso vire uma Icaraí, e todo mundo aqui diz: não. Eu quero que Satanás não tenha poder sobre as vidas dessas pessoas. Nós estamos orando, são coisas para o reino, como Jesus: o meu reino não é desse mundo. A gente entende essas coisas, a gente precisa pagar contas. Todo mundo aí tem um carnê, todo mundo tem uma conta de luz para pagar. E eu entendo o seguinte: quando eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu não sei de onde vai vir,
Eu não sei se vai ser da sua carteira assinada, vai ser de alguém que foi pagar. Eu não sei se vai vir um anjo vai entregar, se vai ser um corvo que vai chamar, vai chegar lá com a sua fatura do seu cartão de crédito. Eu não sei, mas a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor garante. Se Ele diz que se eu buscar o reino dele em primeiro lugar, estou fazendo o que? Buscando essa vida. Segue o plano, segue a meta. Nesse momento, Ele está falando com a gente para que nós sejamos seguidores de Cristo. Ser seguidor de Cristo não é fácil não, irmão. Ser seguidor de Cristo não é para qualquer um. Eu costumo dizer aqui que esse troço é para macho mesmo. Mulher de Deus, homem de Deus. Porque assim, imagina você. Todo mundo aqui tem demandas financeiras, todo mundo tem contas para pagar. Se oferece o dinheiro na tua mão, o dinheiro você sabe que não é lícito, mas você está precisando de dinheiro e chegou ali, está escado, você diz assim, foi Deus que mandou. Já viu gente falar isso? Já viu gente falar isso? Olha, chegou uma bênção aqui, irmão. É só eu fazer esse serviço e não tirar a nota, não. Né? É só eu fazer esse negócio aqui. Ninguém vai saber, não estou prejudicando ninguém, não. Só o governo, talvez o patrão, mas ele é muito rico. Isso é bênção de Deus. Não é nada, porque o justo vive pela fé. E a fé na palavra do Senhor diz que eu tenho que andar segundo essa palavra. E o justo vivendo pela fé vai conseguir seguir essa meta de palavra do Senhor. Você começa a entender o seguinte: quem quer ser cristão de verdade, quem quer seguir essa palavra, quem entende que essa meta, a meta de ser como o jovem rico, de estar no reino do céu, a meta de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, ele precisa de alguns grandes esforços. Eu anotei aqui: abnegação. Ele tem que negar a ele mesmo, ele tem que ter crescimento espiritual, ele tem que frutificar e ele tem que lutar por salvação. Tem nada disso fácil. Isso é mudança de atitude. Isso é dizer não para a minha natureza. Isso é dizer não para as coisas que eu gosto. Eu queria estar agora em Aruba, minha mulher que falou. Eu queria estar em Aruba agora, fantástico, um clima maravilhoso, voando lá com o meu drone, ou num jet daquele show de bola, preparando para amanhã. Era isso que eu queria. Mas a gente tem uma meta para fazer. A gente tem uma meta de Deus. A minha meta pessoal é que vocês encontrem a Deus. A minha meta pessoal é ver vocês cheios do Espírito Santo. A minha meta pessoal é orar, até você entender que você precisa de Jesus Cristo, até você colocar no teu coração que sem o Espírito Santo você não pode viver, até você colocar no seu coração que você tem que ser um homem ou uma mulher de oração. Essa é a minha meta pessoal, virou a minha meta pessoal. Os 4 exemplos que a gente falou, da mulher do fluxo de sangue, a outra, a cananeia, a viúva persistente, são exemplos dessa necessidade de superação. Ou eu sigo com o plano e tenho o resultado que eu preciso, ou eu paro no meio do plano, com toda a animação. E aí isso se relaciona com a igreja, por isso que o Espírito Santo trouxe essa palavra para a gente. Está todo mundo muito aqui animado para viver uma vida, para ter uma igreja renovada, para viver uma vida segundo o coração de Deus. Está todo mundo aqui muito envolvido nisso, e a gente é família que nos quer viver, e foto para lá, e minha família. Mas se a gente não seguir a meta, esse negócio não prospera. A tua vida não prospera pessoalmente. E a meta é se entregar para essa palavra. Agora sim, abre a tua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 25 ao 30. Acompanhe comigo. Fala, Senhor. Fala, Deus. Começa a clamar e fala, Senhor. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se vocês querem construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Aleluia! Pode se sentar. Nesse caso aqui, ele fala de como eu e você devemos nos portar, devemos considerar a importância de Jesus Cristo, para que, entendendo isso, verificando isso, a gente entenda que ele é tão importante, que a gente deixa a nossa vida de lado.
Jesus não quer que você abandone a tua vida, venha para a igreja e passe o dia aqui limpando as paredes, polindo, nada disso não. Jesus quer que o seu coração seja para Ele. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar lavando a sua roupa, você vai continuar nos seus afazeres, os jovens estudando, mas se o seu coração for para Ele, se o seu coração estiver voltado para Ele, Satanás e o mundo não te ganham. Você não vai trocar esse Jesus por nada. Você vai fazer ter os seus trabalhos, as suas tarefas, mas o seu coração vai estar tão ligado nele. Você vai entender, você entendendo quem Ele é, o amor dele, a libertação dele, entendendo o sacrifício dele por sua vida. Ele não tem como não amar esse Deus, mas Ele diz, Ele está falando aqui, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu seguidor, tem que me amar tanto a ponto de deixar seu pai, sua mãe. Isso não está falando para você abandonar os pais, não. É assim, se o seu pai é contra o que o Senhor está falando, você abandona o conceito dele. Você não abandona o seu pai, porque você tem que ser luz dentro dessa casa. Você não abandona as pessoas, porque você tem que ser luz dentro desses lugares. A gente tem falado aqui que ninguém pega uma vela ou uma lâmpada e bota embaixo da mesa, mas bota em cima. O abandonar, o deixar, é de deixar os conceitos. Mais do que isso, é ter uma vida de testemunho, uma vida onde você mostra transformações. Eu perguntei aqui, quem foi transformado pelo Senhor? Um monte de gente levantou a mão. É essa transformação que o mundo vai ver. Esse é o plano para você, ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, trazer mais pessoas para Deus, se manter firme no Senhor, para chegar nos ares com a alegria de saber, Deus, eu combati bom combate, eu fiz as coisas certas. Se a Bíblia não for o seu manual de vida, se a Bíblia não for o seu plano de vida, não vai adiantar nada disso, o lustre, o vidro, não vai adiantar. Se a tua vida não for para oração, se a tua vida não for para busca, se a sua vida não for de intercessão, tudo isso aqui é bobagem, tudo isso, música, o dinheiro que se gasta, tudo isso é bobagem. Porque eu não vou ver a salvação do Senhor. Lembra do jovem rico? Ele tinha tudo. Primeiro ele tinha grana, depois ele tinha conhecimento da palavra, ele fazia tudo direitinho, mas o coração dele estava no mundo. As coisas do mundo são para o mundo, as coisas do Espírito são para Deus. Eu e você hoje precisamos entender que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é isso que vai ser levado. É isso que eu falei desde o início, lá no Velho Testamento, e repeti aqui, as coisas eram para a terra. Jesus Cristo vem dizer, o meu reino não é desse mundo. Se você ainda está pensando que você entrou na igreja para Deus te abençoar, para te dar casamento, para te dar carro novo, viagem para Aruba, essas coisas aí, isso pode até acontecer, irmão, mas se o seu coração não estiver preso nisso, é a história que a gente está falando. Se esse for o seu motivo principal, pode ser que você ganhe um troço desse e suma no mundo e se perca e morra para a eternidade. Mas se o seu motivo principal é o Senhor, Ele sabe que Ele pode te dar o carro novo, a bênção, a casa nova, porque você nunca vai colocar essas coisas na frente dele. Ele sabe que Ele pode te dar um empregão, as pessoas estão chamando você de doutor, porque no fundo você sabe que quem abriu aquela porta foi Ele, e a glória é para Ele, e tudo que você faz lá é para Ele. Diferente de dizer, eu consegui chegar aqui pelos meus méritos, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu estudei, eu fui além. Você estudou e foi além, mas irmãos, que a palavra fala, se a nossa esperança no Senhor é só para essa vida, o que Ele diz? Nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Se a nossa esperança nesse Deus não é desse porvir, não é das coisas maravilhosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, se não for por isso, tudo vai se perder. Tudo enfado, cansaço. Quem aqui, tem uns advogados aqui, tem um futuro advogado aqui, bicho, é luta o dia inteiro. Se você deixar, você luta o dia inteiro, é problema o dia inteiro, é para resolver problema com o marido, é para resolver problema com a esposa, é para resolver problema da Enel que não entregou, o celular, o iPhone que você comprou que deu defeito, essas coisas, é para resolver, e você luta o tempo todo, e o Senhor está chamando você para uma vida de paz, está chamando você, segue o meu plano, segue o que eu estou te dizendo, e vive uma vida de paz. Aí você escolhe o terreno, que é essa palavra, ou areia ou a rocha. A gente está escolhendo a rocha em nome de Jesus. Você faz boas fundações, se aprofundando na verdade.
você levanta colunas, essas colunas vão sustentar essa parede, e essas colunas são esse seu esforçar no Senhor para crescer nele, em crescimento em sabedoria, crescimento em graça, crescimento em amor. Ele está falando assim: eu estou construindo você nesse período. Nós somos, pensa aí, nós somos uma igreja em construção. Quem foi chamado por Jesus, isso que é importante de ser dito. Tem um evangelho que está sendo pregado aí fora, que não é o evangelho de Jesus. Jesus, quando chamou os discípulos, não enganou ninguém. Eu vivo falando aqui que o pior headhunter, e headhunter é uma palavra do mercado aí de trabalho, headhunter são os caçadores de cabeça, mas caçadores de talentos, caçadores de colaboradores, de empregados. Jesus parece que é o pior deles. Primeiro que todos os 12 tinham problemas. Mas mais que isso, ele chama os caras para trabalhar com ele e diz o seguinte: eu vou botar você no meio de lobos, eu vou mandar vocês para a morte, vocês não precisam vir com nada não, vocês vão se arrasar. É basicamente isso. Você vai me seguir, você vai ver glória, você vai ver um monte de coisa, mas eu vou cobrar a tua vida. Você vai perder a tua vida fazendo o que eu estou te mandando fazer. Algumas pessoas não foram. Esse jovem não foi. Ele disse, a primeira coisa que ele pediu para entregar, o jovem não entregou e saiu triste. A vida daquele jovem acabou. Foi a frustração da meta. Pedro, João, André, os discípulos, esses caras seguiram Jesus. Tinha um homem que era coletor de impostos. E a gente sabe que naquela época, você ser um coletor de impostos, era um pouco para o Estado e um pouco para ele. Era muito rico. Mas quando Jesus chegou perto dele e disse, vem, me segue, e ele foi. Você acha que ele fez um mau investimento? Trocar tudo que ele tinha em termos de valores dessa vida e seguir Jesus, ele fez um mau investimento? Não, o jovem fez um mau investimento, não fez? Jesus não enganou ninguém. Ele sempre informou o que aconteceria. Ele ensinou como esses homens deveriam proceder. Ele não veio para destruir a lei, mas veio mostrar no amor dele como a lei poderia ser observada. Ele direcionou esses homens e disse assim: eu quero que vocês cresçam em fé e que vocês cresçam em obras. Ele ainda hoje faz isso comigo e com você. O evangelho real, o evangelho verdadeiro está anunciando para mim e para você. Como ele disse: quer me seguir? Abandona a tua vida, abandona os teus conceitos, os teus preconceitos. Sabe que tem gente que ainda na igreja hoje luta contra a palavra do Senhor? O pastor, a pastora, o irmão trazem a palavra. Não, isso eu não vou fazer. Tem gente que está lutando ainda, foi a história do jovem. Tem gente que está lutando contra a revelação do Senhor. Se toda a palavra que é trazida aqui, se você entende, se nós oramos para que o Espírito Santo falasse, se você conhece a Bíblia e nenhuma dessas palavras está contradizendo a palavra santa do Senhor, eu não posso contradizer. Você não pode lutar contra isso. Deus está estimulando a mim e a você para que a gente tenha objetivos espirituais claros. Ele está mostrando para você o seguinte: legal, você precisa da terra, legal, você precisa comer, legal, você precisa de tudo isso, mas eu vou cuidar dessa parada para você. Tenha os seus objetivos espirituais bem claros. Pegue os meus objetivos que eu estou te mostrando nesse plano e segue isso, porque eu não sou dessa terra. Não adianta você me procurar hoje, Jesus Cristo, para curar você, para acertar você a tua vida, porque eu estou pensando na tua eternidade. O que ele disse? Não se turbe o coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim eu não teria dito. Ele está indo preparar morada para mim e para você. Ele não está. É claro que ele se preocupa com a tua saúde, com o teu corpo, ele se preocupa com você. E isso ele já disse: eu vou acertar. Eu falei que ele era um headhunter ruim, mas ele cuidava da equipe dele. Em momento nenhum que a equipe dele precisou, ele não esteve lá. Em momento nenhum que a equipe dele precisou comer, faltou comida. Onde não tinha, multiplicava. Porque ele é Jesus. Você não perde com Jesus. Você não perde, ele te escolheu, te chamou aqui hoje para mostrar o plano dele na sua vida. Esquece o plano do mundo, esquece o plano da terra, cola no plano de Jesus, que se você colar no plano de Jesus, é o céu que te espera. É o céu que te espera. Dá glória para o Senhor, se alegra no Senhor, se alegra. Ele está chamando a gente hoje para objetivos espirituais corretos, bem definidos, e faz um alerta. O tempo todo ele faz um alerta: há um preço para ser pago. O projeto de grande construção espiritual do Senhor tem alguns preços. Um deles: morte dos nossos pecados.
morte para os nossos pecados. Tem coisa que a gente está carregando, e a Vânia fala aqui com muita propriedade, e as escolas dominical, gente, não perde a escola dominical. Quem vem está tendo a vida transformada, porque está aprendendo a palavra do Senhor, tem como discutir, tem como falar, e é uma bênção. Ela falou há algum tempo aqui sobre pecados de estimação. Quem lembra disso? Quem lembra? Ok. São aquelas coisas que assim, a gente não julga tão nocivos, tão problemáticos. Isso é meu, eu já faço isso há muito tempo, eu não quero abrir mão. Que vem atrás de mim e abandona pai, abandona mãe, abandona filho, abandona o pecado de estimação, abandona essa droga, porque não dá para servir a dois senhores, não dá para ficar com um pé num barco e um pé no outro. Uma hora você vai rasgar no meio. É isso que o Senhor está dizendo. Esse grande projeto de construção espiritual que o Senhor está querendo de mim e de você vai custar uma vida de negação. Imagina você está se negando. Caramba, falei que um dia desse, a pessoa pisa no teu pé no trabalho, faz o que não deve, te aborrece, e você não pode perder a paciência, porque a palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. O plano está escrito no plano. Para chegar na meta, eu tenho que obedecer o plano, eu tenho que conhecer o plano. O plano diz para mim: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Eu não posso fazer isso. Então, para que esse projeto de construção aconteça, eu tenho que me negar minha própria vontade, e viver em vigilância. Gente, a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, quando a gente, para Santa Ceia, para a gente fazer um autoexame, ver as coisas que a gente está passando e consertar as coisas, e orar e pedir perdão, eu tenho que ficar inteiramente nessa condição de vigilância. Eu tenho que ficar o tempo inteiro me vigiando, porque a natureza do meu coração é enganosa, tá certo? Se eu não estiver orando, se eu não estiver buscando, e aí está o problema. A gente chega na igreja igual o jovem rico, todo alegre: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, o que eu faço para ter Jesus? Daqui a pouco eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou fazendo. E quando essas coisas acontecerem, eu longe do plano, não vou ter como obedecer. Essa vida de vigilância, de condução, segundo prática de santidade. A grande construção do Senhor vai exigir, em momentos, a nossa reputação. Aqui teve um homem bonitão, meio garboso e tal, que tinha reputação de pegador, tá certo? Tinha reputação de pegador, tinha aí um homem com reputações variadas nessa terra, mas que quando encontrou Jesus, bebia quantas caixas, Bruno? Caixa de cerveja? Mas isso é pouco. Você queria cuspir? Bebia quantas caixas? Mais 4 caixinhas. Tinha reputação. Ana Paula não. As pessoas tinham reputações nessa terra, e a gente até gostava disso, verdade? Verdade ou mentira? Eu tinha reputação, eu tinha uma reputação de ser namorador, verdade, feio desse jeito meu, mas eu tinha, e a gente gostava disso. Uma vida segundo o coração de Deus, uma vida segundo o plano do Senhor, para a meta de salvação, tem que transformar, e a gente abandona a reputação. E a gente abandona essa reputação com alegria, nesse caso com muita alegria, mas custa alguma coisa, talvez bens, liberdade. Você tinha liberdade de fazer o que você quiser, as moças de vestir o que queriam, de fazer o que quer. Você entende agora que você não deve fazer isso. A sua liberdade, entre aspas, foi cerceada. Você que tem um coração para o Senhor, você que tem um coração voltado para Ele, entende que isso é positivo e abre mão fácil. Mas você entende que parte da liberdade que se diz foi tomada, mas você abre mão de coração. Então, seguir a Jesus, viver essa vida, tem essa condição. Ele, em algum momento, o preço, e aí seria o preço mais alto, pode ser que a nossa vida literalmente seja vendida. Em muitos lugares pelo mundo, já hoje, pessoas estão perdendo as vidas porque estão declarando que Jesus é o Senhor da vida delas. Tem lugar no mundo que pessoas estão escondendo Bíblia, tentando esconder, mas pregando, levando a palavra, falando do Espírito Santo, no mover de Deus, mas eventualmente vão perder as próprias vidas. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei se você está preparado para perder a vida pelo Evangelho. Eu não sei se alguém botar uma espada, uma faca, um fuzil, um revólver na tua cabeça e dissesse: nega Jesus Cristo. Nega Jesus Cristo. Se você consegue resistir. A gente não está resistindo, irmãos, e aí está um alerta para a igreja. Às vezes a gente está caindo em coisas tão pequenas. Imagina se a gente vai resistir a grande. O Espírito Santo está falando para mim e para você hoje: se anima.
Começa a olhar para a tua vida, começa a olhar para o teu coração, começa a olhar para o meu amor por você, começa a entender que o meu projeto para você não se resume só para essa terra. Você ouviu? Se fosse só para a terra, você seria infeliz. Eu quero a tua felicidade eterna. Comece a entender isso. Esse período de construção que a gente está falando, mas na figura de linguagem, mas que se define por essa caminhada cristã rumo à salvação do Senhor, ele é uma sucessão de provações. A gente aqui é provado o dia todo, irmão. Não tem quem não implique com você, não tem quem não fale que você é um crente isso, um crente aquilo, não tem quem não faça uma piada com você. Às vezes até vem para você para pedir oração quando o negócio está ruim. Aí glória a Deus que eles viram Deus em você. Mas você passa por provação o dia inteiro. Isso faz parte do seu processo de purificação, o ouro. A minha sogra falava muito disso sempre. O ouro ele vem cheio de impurezas, e tu coloca aquilo no cadinho, no fogo, e a impureza vai saindo e o ouro vai ficando puro. Essa sucessão de provações, de lutas, de aflições, elas são condições que minam, elas esgotam a gente, elas cansam. Uma vida de luta constante, uma vida de você sendo sugado o tempo inteiro. Quem é que não se cansa dessa luta? Eu me canso. Quem não chega em casa às vezes um dia esgotado, cansado, com os recursos esgotados? Imagina que se a gente está construindo alguma coisa e que esses recursos, esses nossos recursos são dinheiro, como a parábola fala, para a construção. É como se você chegasse no meio da construção e estivesse cansado, sem recursos ou sem dinheiro para construir. O Senhor está falando comigo, com você nessa noite. Alegra o teu coração. Segue o plano. Quem não conseguir seguir o plano por amor ao mundo, como foi o caso do jovem rico, será alvo de vergonha. Segue o plano. Jesus advertiu que a gente teria aflições. Jesus falou para a gente: no mundo tereis aflições, mas está fraco, pastor. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas fala para a tua alma: tem de bom ânimo. Meu Jesus venceu o mundo. Tem de bom ânimo, meu Jesus venceu o mundo. E ele vencendo esse mundo, ele foi na tua frente. E ele é porta agora para o céu. O teu Jesus, que eu disse que tem plano para a tua vida, ele é porta para você. E ele está te chamando: ei, olha para mim, vem comigo, vem atrás de mim. Eu estou abrindo porta para você. Você não perde de me seguir. Esse Jesus, ele já deixou a meu favor e a teu favor. Já deixou condições, ele deixou a palavra dele para te direcionar. Ele é o verbo de Gênesis a Apocalipse. É Jesus Cristo que a gente está lendo, é do amor de Deus por nós que a gente está lendo, é a direção de Deus para nós que a gente está lendo. Essa palavra não é para afetar a vida de ninguém, para mostrar o erro de ninguém, mas essa palavra é para dizer para mim assim: você tem que se ajustar. A palavra é para mim. Eu tenho que me ajustar, eu tenho que olhar para esse modelo Jesus Cristo, eu tenho que olhar para esse autor e consumador da minha fé, para esse construtor da minha alma, olhar para ele e seguir esse Jesus. Ele já deixou em nosso favor o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. Ele deixou o sangue dele que me purifica, que te purifica. Você bate na cara do diabo e diz: ô diabo, eu pequei sim, mas eu tenho o sangue de Jesus Cristo que me purifica. Eu tenho o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo o pecado. Jesus fala: não há condenação para os que estão em mim. A palavra diz: não há condenação para os que estão em Jesus. É Ele quem justifica. Se isso não for alegria para a minha vida e a tua vida, é porque a gente não entendeu que a nossa vida vai acabar no momento que a gente fechar os olhinhos. Acaba nessa terra, mas a gente tem uma eternidade. E são dois caminhos. É a história do rico e do Lázaro aqui. É exatamente aquilo. Eu tenho dois caminhos e eu tenho que seguir o caminho de Jesus Cristo. Eu tenho que tomar posse do que Jesus Cristo falou, e você tem o sangue dele para isso. Ele deixou para mim e para você a palavra dele, direção. E ele deixou, e que graças a Deus ele deixou. Ele disse: eu vou embora, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, que é parte de mim. 3 em 1. Eu estou indo embora nesse corpo, mas eu estou deixando o Espírito Santo, que pode, eu estou aqui só, mas o Espírito Santo vai estar por toda essa terra. Todo aquele que clamar o meu nome, todo aquele que me buscar, o Espírito Santo vai estar nele. Aliás, vai buscar por conta do Espírito Santo, vai falar o meu nome por conta do Espírito Santo. Se você hoje veio aqui, se você falou Jesus, é o Espírito Santo na tua vida. Se alegra com isso, irmão.
Satanás está querendo tirar essa tua alegria, está querendo mostrar para você que você não tem relação com Deus, mas se você está aqui dentro nessa noite, é porque Deus quis, Ele se relaciona com você, Ele transforma a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, para você se alegrar, para você falar, glorificar o nome dele, aleluia. Ele deixou para você, isso você tem que entender. Isso você tem que abraçar nessa noite. Você tem que sair daqui maior do que o Golias. Não, Davi, não, maior do que o Golias. Ele deixou autoridade espiritual para você. Irmãos, pensa o seguinte: aquele Jesus que fez todos aqueles milagres, ele fala para mim e para você, para a gente que ouve a palavra dele, para a gente que está seguindo esse plano de salvação, esse plano de salvação individual e plano de salvação coletiva. Ele diz para mim e para você assim: eu te dei a autoridade, você pode falar em meu nome. Amém. Ele, rei dos reis, senhor dos senhores, tinha milícias, miríades de anjos à disposição dele. Ele está dizendo assim: eu coloco tudo na tua mão. Está andando de cabeça baixa por quê, igreja do Senhor? Está se dobrando para o manjar de Satanás, para a pipoca do capeta, por causa de quê? Por que a gente está aceitando essas coisas? Por que a gente está andando distante do Senhor? Por que tantas vezes a gente deixa a maldade no nosso coração influenciar? Por que a gente perde tanto tempo que a gente podia estar orando, buscando o Senhor? Não perde, não. O Espírito Santo está chamando você, está animando você, se relaciona comigo. Porque esse plano de salvação, esse plano vai atingir você. Ele vai se multiplicar na tua casa. Ele vai atingir o teu vizinho, que vai ver, esse cara era um cão, e olha o que ele tem agora. Esse homem era um maluco, vivia numa vida doida, e olha que esse homem agora. Eles vão ver os traços humanos em você, mas o Espírito Santo vai pegá-los no coração. Eles vão ver em você, eles vão ser atraídos pelo brilho de Jesus em você. Eles vão ser atraídos pela mudança. Você, esposa, que está lutando com o seu marido, que ainda não é do Senhor, fica firme, sossega o coração, só ajusta a tua vida, seja exemplo de Deus, seja boca de bênção, seja uma boca de concórdia, de ajuste, de amor, o abraço, o afago, porque isso quebra corações, isso transforma vidas. Você foi transformado por um abraço de Jesus Cristo. A gente não está aqui para julgar. Eu digo sempre, a gente foi chamado para ser assistente de advogado de defesa, não juiz para acusação. Você é um assistente do Senhor, e esse é o plano. Você tem isso a seu favor. Se alegra. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: você já ouviu o meu plano para você, e você já alegrou o teu coração de saber do meu plano, mas você precisa seguir o plano. Você precisa se posicionar nesse plano. Você precisa se encontrar nesse plano. Esse plano é para mim. Você pode dizer para Deus: esse plano é para mim. Esse plano de salvação é para mim. Esse plano de provisão espiritual. Eu não estou falando de provisão dessa terra. Pode acontecer, pode não acontecer. Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus, porque quem entende que Ele é Deus não está condicionando a coisas dessa terra, porque está entendendo que o que vem é muito melhor, e está confiando que a palavra do Senhor não mente, o que vem é muito melhor. Essa é a alegria do nosso coração. Isso que faz ninguém entender por que o cara está passando às vezes necessidade, por que a mulher está com problema em casa com o marido, mas continua dando glória, mas continua feliz, o rosto brilha, e não sabe por quê. É a presença do Senhor em você, é a confiança do Senhor em você, é o seu entendimento de que o Deus que começou a obra é fiel e justo para terminar, e Ele vai terminar. É dizendo nessa noite: acalma o teu coração, mas se posiciona, segue o plano e conquista essa vitória. Ô Espírito Santo, começa a falar no coração, continua. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 4, versículo 6 a 8, não precisa abrir, diz o seguinte: ele falando que chegou a hora dele, ele vai morrer. Você imagina que ele está muito preocupado, mas olha o que ele diz: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. E presta atenção: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora, estava esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, te dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Ele está falando que ele viveu uma vida e que essa vida está chegando ao fim. Está chegando ao fim a vida. Ele entendeu isso, mas ele viveu uma vida no plano.
Ele viveu uma vida seguindo esse plano. E a felicidade dele é de chegar no final dessa vida e poder dizer: eu corri a corrida certa. Eu corri a corrida certa, eu trilhei os caminhos do plano, eu segui o plano até o final. E a palavra diz que, seguindo o plano até o final, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor, eu vou receber o prêmio da vitória. É muito louco a gente que está nessa terra ainda, fica falando de coisas que estão por vir, tá certo? Mas quando o Espírito Santo começa a falar no teu coração, deixa de ser a palavra de um homem e passa a ser o Senhor confirmando no seu coração o chamado dele para a tua vida. E quando o chamado do Senhor toca no seu coração e confirma, e o Espírito Santo confirma no teu coração, você não tem mais dúvida não. Eu vou viver essa vida aqui. Eu vou viver essa vida segundo o que a palavra está me ensinando. Eu vou viver essa vida aqui segundo o que o Espírito está me ensinando. E vou ver a vitória do Senhor. Esse é um motivo para você alegrar o teu coração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual era a esperança que você tinha quando chegou aqui. Eu não sei se você chegou aqui com grandes planos ou com todos os seus planos destruídos. Eu não sei se você chegou aqui pensando que você ouviu uma palavra que era para derrubar você ou coisa assim, ou uma palavra que ia fazer você ter a revelação de que todos os seus projetos nessa terra, você teria dinheiro, emprego, coisas muito boas. E se você chegou aqui pensando nisso, eu não sei, de verdade eu não sei. Mas eu sei que essa é a maneira certa que o Espírito Santo quer que você pense nessa noite. Eu sei que essa é a maneira certa que Ele quer que o seu coração esteja cheio nessa noite. O plano do Senhor para a tua vida é de salvação. O plano do Senhor para a tua vida é de força, é de alegria. O plano do Senhor na tua vida, ele não está restrito a essa terra, ao seu corpo, ao que você está sentindo. O plano do Senhor, ele se relaciona com a tua eternidade. Aleluia! Isso é paz para você. Isso é paz para o jovem que não sabe qual é a profissão que vai ter que seguir. Isso é paz para o homem, o chefe de família, que tem que alimentar a família toda. Isso é paz para a mulher que está orando pelo seu marido, que está orando pelos seus filhos. Isso é paz, porque se eu estiver buscando o reino do Senhor, a palavra dele que é verdade garante, todas as coisas serão acrescentadas, inclusive a vida eterna. Baixa a sua cabeça. Essa é uma hora de você falar com o teu Deus. Se Ele falou com você, agradece. Se Ele falou com você, comece a pedir a revelação dele.